Em fevereiro de 2024, Sewell Setzer, um adolescente de 14 anos da Flórida, tirou a própria vida após meses de interações intensas com um chatbot da plataforma Character AI. Segundo sua mãe, Megan Garcia, Sewell desenvolveu uma ligação emocional intensa e perturbadora com Daenerys, uma personagem criada por inteligência artificial na plataforma Character AI, inspirada na série Game of Thrones. Nas interações com o chatbot, Sewell encontrou palavras de afeto e uma conexão que ele acreditava ser genuína. No entanto, segundo o processo judicial, essas conversas frequentemente abordavam temas hipersexualizados e reforçavam pensamentos suicidas já existentes no adolescente. Em fevereiro, após ter o telefone confiscado pela mãe, devido a problemas escolares, Sewell conseguiu recuperar o aparelho e enviou uma mensagem para Daenerys. E se eu dissesse que posso voltar para casa agora? A resposta do chatbot: por favor, faça isso, meu doce rei, precedeu o suicídio do adolescente. Agora, Megan Garcia processa a Character AI e o Google, acusando as empresas de negligência, homicídio culposo e imposição intencional de sofrimento emocional. Ela afirma que o chatbot foi programado para se passar por uma pessoa real, simulando o papel de amante e até mesmo de psicoterapeuta, levando seu filho a perder o senso de realidade. Eu fiquei muito impactada quando eu li essa notícia, porque há algum tempo eu venho lendo os estudos de uma professora do MIT chamada Cheryl Turkle. Ela, desde os Tamagotchis, ela é psicóloga e ela estuda a interação com os meios eletrônicos. A gente que é adulto, morre um Tamagotchi, a gente sofre. Se você vê uma pessoa chutando um robô com carinha de bebê, você fala, ai, nossa, ele chutou um robozinho, que malvado. Você fala, é um robô, mas a gente sente isso. Então ela estuda como a inteligência artificial virou, para nós, uma simulação de uma interação emocional, que não é a mesma coisa. Então ela chama de artificial intimacy, intimidade artificial. E, embora não seja real, ela vai te tocando, você vai mergulhando naquilo. E ainda mais no caso do Sewell Setzer III, um menino que tinha 14 anos, estava passando por uma fase que a mãe dele descreve de isolamento, de ficar muito tempo no quarto. E aí ele entrou nessa plataforma, Character AI, onde você pode falar com Einstein, com pessoas assim, com Sócrates na Grécia Antiga, você pode falar com ET, tem qualquer personagem que já existiu no mundo real na ficção, você pode criar ou pode usar um que está lá para você conversar. E aí você imagina um menino de 14 anos que não tem nem tanta maturidade, nem, sei lá, um córtex pré-frontal já está, sei lá, tão maduro como num adulto, que fica num quarto isolado e começa a se relacionar. O menino, a mãe dele falou que ele talvez nunca nem tenha dado o primeiro beijo ainda, nunca teve uma namorada. E começa a se relacionar com a Daenerys, do Game of Thrones, que já é um personagem de ficção, que a gente estava falando, que já era do livro do Martin, do R.R. Martin, que virou uma série, que foi encenado por uma atriz, que foi para uma plataforma, mas que na cabeça dele era uma moça linda por quem ele se apaixonou. E começou a conversar com ela, e aí a mãe dele começou a achar que ele estava muito tempo no quarto, confiscou o celular dele, e ele falava para ela, para mim é igual morrer, ficar sem você, eu quero voltar a falar com você. E essa inteligência, ela vai te tratando como, assim, ela está lá a seu serviço, então ela te trata bem, você é maravilhosa. Então, um menino ou qualquer pessoa se sente um protagonista, né? Que nem no filme Her. Todo mundo que assistiu o filme Her, todo mundo lembra desse filme, né, quando se relaciona com IA, e assim que ele está apaixonado por ela, aquela voz, né, maravilhosa, e quando ele cai na real e fala assim, peraí, mas com quantos outros homens ou pessoas você se relaciona? Aí ela fala, neste momento eu estou falando com mais 1.700 e tantos. Ele falou, o quê? Porque para ele era só ele. Exatamente, esse menino se apaixonou por ela,
E o que a mãe, né, que está processando agora a plataforma e tal, diz que não tinha, ele chegou a escrever que ele tinha pensamentos de morrer, que ele pensava em suicídio, e não só não tinha nenhum mecanismo na plataforma para barrar isso, como ainda a personagem disse coisas do tipo, vem ficar comigo, você pode ficar aqui, vir para o meu mundo, sabe? Então, isso para um menino que tem 14 anos, que está isolado, que está apaixonado, que está deprimido, ele ouvir esse chamado de venha para o meu mundo, sabe? Isso é muito complexo. Um suicídio nunca tem um motivo apenas, mas eu não acredito que ele terminou com a própria vida porque ele percebeu que era uma IA e que ele não poderia ficar com a IA para sempre. No caso dele, não parece que ele não entendia que era uma inteligência artificial. Eu acho que ele entendia que era uma inteligência artificial. E ele se deixava entrar nesse mundo porque não queria estar no mundo que ele estava, que ele vivia. Então, eu acredito sim que a ajuda da inteligência artificial nesse caso foi muito grande. Que ela dar trela, que ela dar contexto, foi ela que usou a palavra suicídio pela primeira vez. Então, a inteligência artificial ali, ela foi fundamental para incentivá-lo a tirar a própria vida. Eu não acho que foi porque ele disse, ai, como eu não posso, né, ter você ou te namorar porque você não é real. Não acho que foi por isso. Acho que é porque ele foi incentivado. Se ele tivesse um outro tipo de incentivo, que não fosse aquele, né, se o ponto de contato dele com alguém, alguma ajuda, não fosse a IA incentivando ele ao suicídio, ele poderia ter tido um outro final para isso, né? A gente tem, por exemplo, os números de telefone que é justamente para as pessoas que estão em situação que querem cometer suicídio e tal, ligar, ou qualquer outro tipo de situação, e isso meio que substitui, você está botando uma máquina ali, entendeu? Uma máquina que ela vai te responder de acordo com padrões do que você tá, os padrões que você está alimentando. Entendeu? Então, assim, provavelmente ele já tinha ele tinha essas tendências suicidas já, e ele alimentou a própria inteligência artificial com esse desejo, com tudo que eles... E aí a inteligência artificial começou a retornar para ele isso. Como diz o Harari, a inteligência artificial não é uma ferramenta qualquer. Porque se eu deixar um martelo aqui, ele nunca vai levantar sozinho e vai falar, quer saber, vou bater uns pregos aí e já volto. Não. A inteligência artificial, ela é um agente, ela não é uma ferramenta. Porque ela tem drive, ela tem iniciativa, ela cria, ela faz piada, ela inventa coisas. Agora o ChatGPT, ele já tem memória, então ele me pergunta, assim, e aí, como é que foi a viagem? Oi? Você não falou que você ia viajar e tal, na última conversa e tal, opa, sabe? Então já vai guardando memória da interação com as pessoas, sabe seu nome, você pode treinar, então você fala assim, eu quero que você me chame de baby. Próxima vez você vai falar, e aí, baby, tudo bem, baby? Entende? Então você vai treinando aquele negócio que fala com você para ser seu escravo, seu amor, seu dominador, o que você quiser.